Você já se perguntou como Jonas chegou em Nínive se lá não existe mar? Como ele, engolido por um grande peixe, pode ter sido lançado em uma cidade distante, tão longe das águas, sem nenhum mar por perto? Como isso é possível? Prepare-se, porque a história de Jonas vai desafiar tudo o que você sabia sobre o plano de Deus para nós. Existe um mistério escondido neste episódio que revela não apenas a missão de um profeta, mas um grande segredo sobre obediência e transformação. E o melhor de tudo, esse segredo também é para você. Antes de começarmos, se essa história mexeu com você, se inscreva agora no canal, ative as notificações e acompanhe essa jornada que vai abrir os seus olhos para algo maior. É quase impossível não ficar intrigado com a história de Jonas, um profeta chamado diretamente por Deus para uma missão que parecia ser impossível. Nínive, a capital do Império Assírio, estava longe da costa e não possuía nenhum mar próximo. Então, como foi possível que Jonas fosse engolido por um grande peixe e lançado a essa cidade sem mar? Como tudo isso se conecta no plano de Deus? Esse é o grande mistério, e é sobre esse mistério que vamos refletir ao longo deste vídeo. Mas antes de começarmos a explorar essa história profundamente, quero te convidar a olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: quantas vezes em minha vida tentei fugir de um chamado que parecia grande demais, difícil demais ou até impossível? Porque é exatamente isso que Jonas fez. Ele não apenas se deparou com uma missão complicada, mas de forma audaciosa e cheia de resistência, fugiu da ordem divina. E como será que Deus lidou com isso? Jonas estava vivendo em um período turbulento para o povo de Israel. Ele foi um profeta escolhido por Deus, mas não era uma missão qualquer que ele recebera. Deus não estava pedindo que Jonas fosse a uma cidade vizinha, ou mesmo que pregasse para o povo de Israel. Ele estava mandando Jonas para Nínive, a cidade mais temida e odiada pelo povo de Israel na época. Nínive era o epicentro do Império Assírio, conhecido pela sua crueldade e pela violência com a qual tratavam os povos conquistados. A missão de Jonas não era apenas perigosa, mas escandalosa. Ele deveria ir sozinho, atravessar o território inimigo e pregar contra a cidade que simbolizava a opressão de Israel. O que Jonas sentiu ao ouvir esse chamado foi medo, raiva, desespero. A Bíblia não descreve detalhadamente os sentimentos de Jonas, mas o que sabemos é que ele tomou uma decisão drástica. Ele não apenas hesitou, ele fugiu. Em vez de obedecer ao comando de Deus, ele desceu até o porto de Jope e embarcou em um navio que estava indo para Tarsis, uma cidade no extremo oeste, possivelmente na região da atual Espanha. O que Jonas não sabia era que, ao fugir de Deus, ele não só estava se afastando de uma cidade, mas estava tentando escapar de uma missão divina, de um propósito maior que ele não conseguia compreender naquele momento. Quem de nós já não tentou escapar de algo que Deus pediu, porque parecia difícil demais, ou até mesmo porque não achávamos que éramos capazes? Quem de nós já não quis fugir de uma tarefa que parecia além das nossas forças? Jonas sentiu essa tentação, essa luta interior, e ao invés de enfrentar a missão, ele resolveu fugir. Ele acreditava, de certa forma, que poderia se esconder de Deus. E aqui entra o primeiro grande mistério dessa história. Será que podemos realmente fugir de Deus? Jonas não sabia, mas Deus tinha planos bem diferentes para ele. Deus não estava apenas interessado em enviá-lo para Nínive. Ele estava interessado em transformar o coração de Jonas, em ensinar-lhe algo muito mais profundo do que simplesmente ir até uma cidade distante e pregar. Deus estava preparando Jonas para um encontro consigo mesmo, para uma jornada de restauração e obediência. E essa jornada, mais uma vez, não seria fácil. Jonas, em sua fuga, foi pego por algo muito mais forte do que ele poderia imaginar.
uma tempestade. E não uma tempestade qualquer, mas uma tempestade que parecia ter surgido do nada. Uma tempestade que ameaçava destruir o navio e afundar tudo. Jonas, ao contrário de fazer o que seria esperado, orar a Deus, pedir ajuda, simplesmente desceu ao porão do navio e se deitou para dormir, como se o caos ao seu redor não o afetasse. Ele, naquele momento, estava tão distante de Deus que nem sequer sentia o peso da tempestade, nem a urgência da situação. Como podemos ser como Jonas? Quando estamos tentando fugir de Deus, muitas vezes nos encontramos em tempestades emocionais, espirituais e até físicas. Mas, em vez de nos voltarmos para Ele, tentamos nos esconder, nos afastamos ainda mais. Jonas tentou esconder-se no fundo do navio, enquanto o caos estava se desenrolando acima dele. E o que aconteceu? O capitão do navio desceu até ele, o acordou e disse: "Levanta-te e clama ao teu Deus." Isso nos leva a um ponto crucial. Quando estamos em fuga de Deus, o nosso coração e a nossa mente ficam adormecidos diante dos problemas. Mas o chamado de Deus, quando Ele quer agir em nossa vida, é tão poderoso que Ele nos acorda no momento certo. Deus não deixa que nos afundemos sem que primeiro Ele nos chame para a ação. Mas será que Jonas ainda tinha chance de escapar? Ou ele já estava fadado a enfrentar as consequências de sua desobediência? Isso é algo que vamos descobrir no próximo passo dessa jornada, onde a tempestade se tornará muito mais do que uma simples adversidade. Será a chave para o que Deus realmente queria ensinar a Jonas. A jornada de Jonas já estava marcada por uma decisão inesperada. Ele foi chamado por Deus para um propósito grandioso. Mas, ao invés de seguir a direção divina, Jonas fez o que muitos de nós fazem quando enfrentamos algo difícil ou desafiante. Ele fugiu. Mas, ao fugir, Jonas não sabia o que estava prestes a enfrentar. E o que acontece quando tentamos fugir de algo que sabemos ser o plano de Deus para a nossa vida? O que acontece quando tentamos escapar daquilo que Ele preparou para nós, buscando atalhos, distrações ou até mesmo isolamento? É aqui que começa a grande tempestade de Jonas, e é também aqui que encontramos um dos maiores mistérios de sua história. O profeta Jonas, tentando escapar do chamado de Deus, subiu a bordo de um navio em direção a Tarsis, em uma fuga que simbolizava não só um afastamento físico, mas uma resistência ao propósito divino. Ele pensava que poderia escapar de Deus, como se a distância pudesse encobrir sua desobediência. Mas ao contrário de encontrar a paz que esperava, Jonas encontrou algo muito mais desafiador: uma tempestade violenta que surgiu do nada. A tempestade que se abateu sobre o navio não foi uma tempestade comum. Não era uma coincidência, era uma tempestade divina, uma manifestação de algo muito maior. O mar, que Jonas pensava que poderia controlar, tornou-se seu adversário. E assim como Jonas não conseguiu fugir de Deus, também não conseguiu escapar da tempestade. Deus, em sua soberania, usou aquele momento para confrontar Jonas de uma maneira que ele nunca imaginou. Quando a tempestade começou, os marinheiros, experientes e acostumados com o mar, ficaram aterrorizados. Eles perceberam que aquela não era uma tempestade comum. Algo estava além da natureza. Eles começaram a clamar aos seus deuses, na esperança de apaziguar a fúria do mar. Mas apesar dos esforços de todos a bordo, nada parecia acalmar a tempestade. E no meio desse caos, onde tudo parecia perdido, onde os marinheiros estavam aterrorizados e pedindo ajuda, Jonas estava no fundo do navio, dormindo. Como isso é possível? Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade tão violenta, enquanto todos ao redor estão em pânico? Aqui vemos um reflexo do coração de Jonas, tão distante de Deus que nem mesmo a fúria da tempestade externa conseguiu acordá-lo. Jonas estava tentando fugir da presença de Deus, e o sono era a metáfora perfeita para o estado espiritual de seu coração. Ele estava adormecido, em um estado de negação, mesmo diante do caos.
Essa parte da história nos faz refletir. Quantas vezes em nossa vida passamos por tempestades emocionais, espirituais e até mesmo físicas, e ainda assim tentamos ignorá-las ou adormecer nelas? Quantas vezes a fuga de um propósito maior nos faz esquecer de quem somos e para onde devemos ir? Quando tentamos fugir de Deus, frequentemente nos encontramos em uma tempestade emocional. Mas, em vez de reconhecer nossa desobediência e nos voltar para Ele, preferimos dormir, tentando ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Foi necessário que o capitão do navio fosse até Jonas e o acordasse. Levanta-te, clama ao teu Deus. A ordem era clara e urgente. O capitão, que provavelmente estava desesperado e sem respostas, sabia que algo precisava ser feito. Jonas, finalmente despertando, admitiu que a tempestade era consequência direta de sua fuga de Deus. Ele revelou a causa do caos ao seu redor. Ele estava tentando fugir do chamado divino, e por isso todo aquele sofrimento estava sendo causado. Jonas reconheceu a gravidade da situação e, em um momento de honestidade, pediu que fosse lançado ao mar, dizendo que essa era a única maneira de acalmar a tempestade. Aqui surge uma pergunta fundamental para a nossa reflexão. Quantas vezes as tempestades que enfrentamos em nossa vida são o reflexo de nossas próprias escolhas de desobediência ou fuga? Quantas vezes permitimos que nossa resistência a Deus nos leve a situações que, no final, só nos trazem mais dor? E como é que, diante do caos, podemos encontrar um momento de sinceridade conosco mesmos e com Deus? A reação de Jonas foi, em certa medida, honesta. Ele sabia que sua desobediência tinha consequências. E embora o mar estivesse agitado e a tempestade fosse iminente, ele sabia que só enfrentando a realidade de sua fuga poderia haver uma solução. No entanto, lançar Jonas ao mar não significava que a história tinha chegado ao fim. Ao contrário, foi nesse momento de reconhecimento e rendição que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Enquanto os marinheiros, relutantes, seguiam as palavras de Jonas e o lançavam ao mar, a tempestade se acalmou imediatamente. O mar, que antes estava enfurecido, agora estava tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A mudança foi instantânea, e os marinheiros, atônitos diante do poder do Deus de Israel, reconheceram sua soberania. Eles fizeram sacrifícios e prometeram servir a Deus. Esse momento traz uma poderosa lição. Mesmo na nossa desobediência, Deus pode usar nossa história para tocar outros e levar a um arrependimento genuíno. Os marinheiros, homens que não conheciam o Deus verdadeiro, tiveram um encontro com Ele no meio da tempestade. O que parecia ser uma falha de Jonas, uma resistência a Deus, se transformou em uma oportunidade de testemunho para aqueles que estavam ao seu redor. E é aqui que a história de Jonas começa a nos ensinar algo profundamente transformador. Quantas vezes nossas escolhas difíceis e nossas fugas acabam sendo usadas por Deus para que outros venham a conhecê-lo de uma forma mais pessoal? Mesmo em nossos momentos de desobediência, Ele pode transformar nossa história em um testemunho de sua graça e poder. Jonas foi lançado ao mar. Ele estava prestes a enfrentar o que parecia ser o fim de sua jornada, mas na verdade, esse foi apenas o começo de algo maior, algo que Deus estava prestes a revelar. O que viria a seguir não seria uma morte, mas uma oportunidade única para que Jonas, o profeta, fosse restaurado e transformado de maneira que ele jamais imaginou. A tempestade não foi apenas uma adversidade, mas uma lição. Jonas não seria apenas um profeta que falaria sobre arrependimento, mas alguém que experimentaria de forma intensa o poder da restauração e da misericórdia de Deus. O que ele não sabia era que Deus tinha preparado algo muito mais profundo para ele, algo que o transformaria completamente. Agora, a história de Jonas continua, mas a grande pergunta é:
Será que ele estava pronto para o que Deus preparou para ele, mesmo depois da tempestade e da prova que enfrentou? O próximo passo da jornada de Jonas revelará como Deus não o abandonou, mas lhe deu uma nova chance. E essa chance de transformação seria muito mais do que ele poderia imaginar. Após ser lançado ao mar e testemunhar o milagre da calmaria, Jonas se viu diante de uma nova realidade. A tempestade se acalmou, mas sua luta não estava acabada. Agora ele estava no mar, sem direção, sem controle, sem nada além do desespero que surgia ao saber que ele havia causado a tempestade. Mas o que aconteceu a seguir não era o fim de sua jornada, nem o castigo que ele imaginava. Em um ato de misericórdia inusitado, Deus interveio de uma maneira que poucos poderiam entender, ou até mesmo acreditar. Jonas estava prestes a ser engolido por um grande peixe, uma figura que se tornou símbolo de salvação e misericórdia. O peixe, que parecia ser um instrumento de morte, na verdade, foi um meio de proteção divina. Deus, em sua infinita graça, não permitiu que Jonas perecesse nas águas turbulentas. Em vez disso, ele usou aquele peixe como um abrigo, onde Jonas seria guardado, não para sofrer, mas para ser transformado. Essa intervenção divina pode parecer estranha à primeira vista. Como poderia um grande peixe ser uma forma de salvação? Não era ele um símbolo de tragédia, de fim, de morte, mas, na verdade, o peixe foi um lugar de isolamento forçado e reflexão profunda. Jonas foi colocado ali para aprender algo que ele não poderia aprender de outra forma. Ele estava dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, um período longo o suficiente para quebrá-lo, para prepará-lo para o que viria a seguir. O peixe não foi uma punição, mas uma oportunidade de renovação. Jonas, sozinho no escuro ventre do peixe, teve tempo de refletir sobre sua desobediência, sobre o orgulho que o levou a fugir, sobre o egoísmo que o fez desejar que o inimigo de Israel fosse destruído. Enquanto o peixe nadava, levando-o para um destino desconhecido, Jonas enfrentava a escuridão interior. A escuridão do ventre do peixe foi o espelho da sua alma. E foi ali, naquele momento de completo isolamento e vulnerabilidade, que Jonas teve seu coração quebrado. Nós muitas vezes também passamos por momentos de barranco em nossas vidas, onde tudo parece desmoronar e somos jogados em situações sem escapatória. Momentos de escuridão, quando tudo parece estar sem propósito e a vida parece uma prisão. Mas o que vemos, quando olhamos de perto, é que essas situações são exatamente onde Deus mais quer nos encontrar. Deus não se afasta de nós quando estamos no fundo do poço. Ele nos encontra ali, nos dá um espaço seguro, onde Ele pode nos transformar. Durante esses 3 dias e 3 noites, Jonas teve tempo para refletir, se arrepender e, finalmente, orar. Ele clamou a Deus com um coração quebrantado, cheio de arrependimento. Suas palavras, registradas em Jonas 2, são um lindo exemplo de um coração restaurado. Do fundo do abismo clamei a ti, Senhor, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no fundo, no coração do mar, e as correntes me cercaram. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, contudo verás o teu santo templo. Essas palavras são um grito de rendição. Jonas reconheceu que, apesar de sua fuga, Deus o tinha ouvido. Mesmo na escuridão do peixe, ele sabia que ainda havia uma chance para ele. Essa oração não foi apenas uma busca por salvação física, mas uma súplica por restauração espiritual. Jonas foi levado ao fundo para ser trazido de volta, e foi nesse processo que ele experimentou o poder da misericórdia divina. Aqui entra uma lição profunda para nós. Às vezes, Deus nos leva ao fundo para que possamos olhar para dentro de nós mesmos. Quando tudo parece perdido e não vemos mais um caminho à frente, Deus está nos dando uma oportunidade de nos arrependermos, de nos voltarmos para Ele.
Ele nos leva a lugares de desconforto para que possamos ver a sua graça e misericórdia de uma maneira que nunca teríamos visto antes. É interessante perceber que durante esse período no peixe, Jonas não tentou justificar suas ações, nem se revoltou contra a situação em que se encontrava. Ao invés disso, ele reconheceu o seu erro e se entregou a Deus. Esse é um ponto de transformação importante. O verdadeiro arrependimento acontece quando não tentamos encontrar desculpas ou culpar os outros, mas quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos a nossa necessidade de mudança. A oração de Jonas é uma expressão do que significa se entregar a Deus, mesmo quando parece que o fim está perto. É, na verdade, um convite para todos nós a reconhecer o poder transformador da oração e da rendição. Quando nos colocamos na presença de Deus e confessamos nossa incapacidade, Ele nos ouve e nos dá uma nova chance, um novo caminho. O peixe, que parecia ser um lugar de punição, foi na realidade um lugar de restauração. Após 3 dias e 3 noites de introspecção e arrependimento, Deus decidiu agir de maneira surpreendente. Ele não o deixou no ventre do peixe. Em um ato de misericórdia, Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra firme. Essa ação foi mais do que um simples resgate físico. Foi um sinal claro de que Jonas estava pronto para seguir adiante, para tomar a jornada que Deus havia preparado para ele, não mais fugindo, mas indo com um coração novo. E essa é a parte que marca a virada na vida de Jonas. Ele estava agora não apenas fisicamente resgatado, mas espiritualmente transformado. Deus, com sua infinita misericórdia, usou o peixe como o meio de restaurar o que estava perdido em Jonas. Sua obediência, sua missão e sua própria humanidade. Esse momento nos faz perguntar: quantos de nós ainda estamos dentro do peixe, tentando entender a jornada? Quantos de nós precisamos ser confrontados com nossas próprias escolhas antes de podermos seguir em frente? Mas a boa notícia é que, assim como Jonas, Deus sempre nos dá uma chance de retornar, de recomeçar, de obedecer novamente. O peixe não foi a punição que Jonas imaginou. Foi o veículo da sua salvação e restauração. E assim como Jonas, cada um de nós tem a chance de ser transformado, não pela facilidade do caminho, mas pela profundidade da experiência que Deus nos proporciona. Após os 3 dias e 3 noites de reflexão no ventre do grande peixe, Jonas foi finalmente lançado à terra. Mas ao contrário do que poderia parecer, esse não era o fim de sua jornada. Em muitos momentos de nossa vida, podemos sentir que estamos no fundo do poço, que a desobediência nos levou a um ponto sem retorno, e a ideia de recomeçar parece difícil demais. Mas o que vemos na história de Jonas é um reflexo do caráter de Deus. A misericórdia dele não conhece limites. Jonas foi vomitado pelo peixe na terra firme. No momento em que ele pisou novamente na areia, ele não estava mais sendo o mesmo profeta que fugira para Tarsis. Ele era agora um homem transformado, restaurado, com um coração mais disposto a obedecer ao chamado de Deus. Deus usou os 3 dias no ventre do peixe para quebrá-lo e moldá-lo, e agora Jonas estava pronto para cumprir a missão, mas de uma maneira completamente diferente. Ele estava mais do que preparado fisicamente para caminhar até Nínive. Ele estava espiritualmente disposto a enfrentar a cidade e fazer a vontade de Deus. Às vezes, nós também precisamos passar por esses períodos de isolamento e reflexão. Esses momentos em que somos forçados a confrontar nossa própria desobediência e resistências internas. Quando olhamos para o que Jonas passou, vemos que ele não apenas foi resgatado da morte iminente, mas também foi preparado para a missão de uma maneira mais profunda, mais verdadeira. O que parecia ser um castigo, na verdade, se tornou uma oportunidade de transformação. Agora Jonas estava diante de uma escolha. Ele poderia mais uma vez se rebelar, ou ele poderia seguir em frente, obedecendo ao chamado de Deus.
A boa notícia é que dessa vez, Jonas escolheu obedecer. Deus disse a Jonas uma segunda vez: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama nela a mensagem que te digo. Essa segunda chance de Deus é uma demonstração clara de sua graça imensa. Jonas recebeu a oportunidade de recomeçar, de seguir adiante com um coração transformado. Não há palavra mais poderosa para descrever essa ação de Deus do que misericórdia. Deus, ao contrário de nos condenar, nos dá um novo começo, uma nova oportunidade, mesmo quando falhamos. O que vemos aqui é que Deus, apesar de nosso fracasso, não desiste de nós. Ele nos dá uma segunda chance, e essa segunda chance não vem com pesar, nem com uma reprovação pesada. Ao contrário, Deus nos oferece uma renovação de coração e espírito. Deus sabia que Jonas estava pronto para cumprir a missão agora, porque ele não estava mais fugindo de sua responsabilidade. Ele havia aprendido com os erros do passado e agora estava pronto para obedecer de coração. Jonas, com o seu novo coração de obediência, partiu em direção a Nínive. Mas sua caminhada até lá não seria fácil. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital de um império cruel e poderoso. Ela representava tudo o que Jonas desprezava. A cidade, com seus palácios imponentes e sua população hostil, parecia impossível de alcançar. Como um simples profeta poderia mudar o destino de uma cidade tão grande e tão violenta? Essa é a questão que começa a pairar no ar. Será que a missão de Jonas seria cumprida? Mesmo com seu coração restaurado, ele ainda teria que enfrentar o que parecia impossível. E aqui, Deus começa a revelar algo ainda mais profundo sobre o seu caráter. Ele não envia os seus servos para missões sem antes prepará-los. E ele não nos chama para tarefas impossíveis sem nos dar as ferramentas necessárias para realizá-las. Enquanto Jonas caminhava em direção a Nínive, ele enfrentava não apenas as dificuldades físicas da jornada, uma viagem longa e difícil de mais de 1.000 quilômetros, mas também o peso espiritual dessa missão. Ele sabia que ao chegar em Nínive, ele não encontraria aliados, mas uma cidade cheia de inimigos. Será que ele estava pronto para isso? A caminhada de Jonas se tornaria mais do que uma simples viagem. Ela se transformaria numa jornada interior de fé, coragem e obediência. Mas a transformação de Jonas não aconteceu apenas no ventre do peixe. Ela começou a se concretizar enquanto ele caminhava, dia após dia, para cumprir o que Deus havia lhe ordenado. Cada passo que ele dava era uma reafirmação de sua rendição a Deus. Cada quilômetro percorrido era uma lição de obediência, de confiança no propósito divino. E mesmo que ele soubesse que sua missão seria difícil, ele também sabia que Deus não o abandonaria. Jonas tinha aprendido que a obediência a Deus não era uma tarefa fácil, mas que era a única forma de alcançar a verdadeira paz e propósito. Quando seguimos os planos de Deus, podemos enfrentar dificuldades, desafios e até perseguições, mas também experimentamos sua presença e direção em cada passo. A caminhada de Jonas para Nínive era, assim, uma metáfora para todos nós. Muitas vezes, o caminho de obediência não será fácil, mas é o único caminho que nos leva ao cumprimento do plano de Deus em nossa vida. E quando ele chegou à grande cidade de Nínive, Jonas não hesitou. Ele sabia que sua missão estava prestes a começar. Ele já não estava mais fugindo de Deus. Ele estava pronto para enfrentar aquilo que parecia impossível. Agora, Jonas estava prestes a entrar em uma das maiores cidades do mundo antigo. Um lugar cheio de idolatria, violência e opressão. Ele sabia que sua pregação poderia ser rejeitada, mas também sabia que o Deus que o havia chamado era maior do que qualquer resistência que ele pudesse enfrentar. Ele estava finalmente alinhado com o propósito divino, e isso era o suficiente para que ele avançasse em fé. Jonas, agora restaurado, obediente e com o coração transformado, finalmente chegou à cidade de Nínive.
A cidade que ele tanto temia, a capital do Império Assírio, estava diante dele. Era uma cidade grande, cheia de pessoas, com palácios imponentes e ruas abarrotadas de atividade. O caos, a idolatria e a violência estavam presentes a cada esquina. Nínive era um lugar onde a maldade era evidente, onde a crueldade do Império Assírio se refletia no tratamento brutal que eles davam aos povos conquistados. Para Jonas, esse foi o lugar mais difícil que ele poderia ter sido enviado. Mas agora, ele já não estava mais fugindo. Ele havia sido restaurado e estava pronto para cumprir sua missão. Quando Jonas entrou na cidade, ele sabia que sua mensagem seria dura. Ele não estava ali para fazer amizades ou conquistar aliados. Sua missão era simples: pregar arrependimento. Não havia explicações complicadas ou promessas de prosperidade. Não havia tentativa de suavizar o que Deus queria dizer. A mensagem de Jonas era direta, clara e sem rodeios. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa frase simples era um ultimato. Não havia misericórdia condicional, não havia barganha. Era um aviso, uma declaração de que o juízo de Deus estava prestes a cair sobre aquela cidade. Agora, imagine a cena. Jonas, um profeta israelita, andando pelas ruas de Nínive, anunciando a destruição iminente de uma cidade inteira. Ele estava sozinho, sem apoio, sem aliados, em um ambiente hostil. Ele sabia que sua vida estava em risco e que sua mensagem poderia ser rejeitada ou até mesmo causar sua morte. Mas ele havia sido chamado para pregar a mensagem que Deus lhe havia dado. E não importava o quão difícil fosse, ele estava disposto a cumprir sua missão. Sua obediência agora não era apenas uma questão de seguir ordens. Era uma questão de viver segundo a vontade de Deus, independentemente das consequências. Ao contrário do que Jonas esperava, o que aconteceu a seguir foi nada menos que surpreendente. A mensagem que ele entregou com tanta simplicidade e com tanto temor foi recebida com um arrependimento coletivo sem precedentes. A cidade inteira, do mais simples ao mais poderoso, se humilhou diante de Deus. O rei de Nínive, em um ato de completa submissão a Deus, desceu do seu trono, vestiu-se de pano de saco e se sentou em cinzas. Ele proclamou um jejum nacional, que não poupava nem os animais, para pedir misericórdia a Deus. Esse momento é um dos mais poderosos e paradoxais da história bíblica. A cidade de Nínive, que representava tudo o que Jonas desprezava, se humilhou diante do Deus de Israel. O que parecia ser um povo irredimível, marcado por sua crueldade e opressão, agora estava demonstrando um arrependimento genuíno. O próprio rei, a maior autoridade da cidade, se humilhou publicamente e reconheceu o pecado do povo, pedindo a Deus que mudasse de ideia e poupasse a cidade. Este momento nos ensina algo profundo sobre a natureza do arrependimento verdadeiro. Quando o povo de Nínive ouviu a mensagem de Jonas, eles não ignoraram ou zombaram da palavra. Eles não se esconderam atrás de desculpas ou se justificaram pela maldade do passado. Em vez disso, eles se humilharam, reconheceram sua culpa e pediram a misericórdia de Deus. O arrependimento não foi superficial ou condicional. Foi genuíno, uma verdadeira mudança de coração. O povo de Nínive reconheceu a gravidade do pecado, e isso tocou o coração de Deus de uma maneira que foi além de qualquer expectativa humana. E aqui está o ponto central de toda essa história. Deus responde ao arrependimento genuíno. Deus viu o arrependimento de Nínive e, em sua imensa misericórdia, decidiu não destruir a cidade. Em vez de lançar seu juízo sobre ela, Deus se voltou para a graça e escolheu poupar a cidade. Esse é o poder do arrependimento verdadeiro. Não importa o quão grande ou terrível tenha sido o pecado, quando há um coração quebrantado, Deus é capaz de transformar a destruição em perdão. A misericórdia de Deus sempre supera o juízo quando há um arrependimento genuíno. Para Jonas, esse foi um momento desconcertante. Ele tinha sido enviado para pregar a destruição,
Mas agora ele estava testemunhando o poder transformador da misericórdia de Deus. Jonas, que esperava ver a cidade destruída, se viu diante de algo que ele não conseguia compreender completamente. A graça de Deus se estendendo até mesmo aos inimigos de Israel. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que conseguimos enxergar a graça de Deus em lugares e pessoas que à primeira vista não merecem? Será que estamos dispostos a ver o arrependimento genuíno e a misericórdia de Deus, mesmo em lugares onde não esperamos? Essa reação de Nínive também nos leva a um questionamento pessoal. Quantas vezes precisamos ouvir a mensagem de arrependimento antes de tomarmos a decisão de nos humilharmos diante de Deus? O povo de Nínive, ao contrário de muitos, não demorou em reconhecer o pecado e buscar a mudança. Eles tomaram uma atitude imediata. Eles não perderam tempo e Deus respondeu à sinceridade do seu arrependimento com uma ação de misericórdia. E o que aconteceu com Jonas? Ele ficou perplexo. Ele não entendia como Deus poderia perdoar uma cidade tão cruel e pecadora. Ele sabia que a misericórdia de Deus era grande, mas o que ele não sabia era até onde essa misericórdia podia ir. Ele ainda tinha muito a aprender sobre a graça divina e sobre o coração de Deus, que ama a todos, mesmo aqueles que consideramos inimigos. Jonas, depois de pregar em Nínive e ver a cidade inteira se arrepender, esperava por uma coisa: a destruição. Ele queria ver a cidade pagadora da sua maldade ser consumida pela justiça divina. Mas ao contrário do que ele imaginava, o que aconteceu foi muito mais surpreendente e desafiador para ele do que para qualquer outra pessoa. Nínive não foi destruída. Deus, em sua misericórdia, viu o coração arrependido do povo de Nínive e decidiu poupar a cidade. E isso foi mais do que Jonas podia suportar. Jonas não estava feliz com a misericórdia de Deus. Em vez de celebrar o arrependimento de Nínive, ele ficou profundamente frustrado e irritado. A reação de Jonas é, sem dúvida, um dos momentos mais reveladores da narrativa, mostrando o quanto ele ainda não compreendia completamente a graça de Deus. Ele não se alegrava com a salvação de outros, mas sentia raiva de Deus por ser tão misericordioso com aqueles que ele considerava inimigos. Ah, Senhor! Não foi isso o que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis. Sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. O que Jonas expressa nesse versículo é um profundo conflito entre sua visão de justiça e o caráter divino de graça e misericórdia. Jonas sabia no fundo de seu coração que Deus era misericordioso, mas ele não queria que essa misericórdia se estendesse aos assírios, os inimigos de Israel. Jonas ainda não havia internalizado a grandeza da misericórdia divina, que não se limita às pessoas que achamos dignas, mas se estende a todos, incluindo aqueles que, em nossa visão humana, merecem punição. Jonas se encontra agora fora de Nínive, em um lugar isolado, esperando que a cidade seja destruída. Ele construiu uma cabana para se proteger do sol quente e ficou ali, observando. Ele queria ver o fim de Nínive, ainda acreditando que a justiça de Deus deveria prevalecer contra aqueles que haviam sido tão cruéis com o povo de Israel. Mas, ao contrário de seu desejo, Deus havia poupado Nínive. E isso desafiava tudo o que Jonas acreditava sobre justiça e misericórdia. É neste momento, enquanto Jonas observa a cidade e espera sua destruição, que Deus lhe ensina uma lição poderosa sobre a natureza de seu amor e compaixão. No meio do calor escaldante, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, aliviando-lhe o calor e oferecendo-lhe um pequeno conforto. Jonas ficou muito feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para destruí-la. A planta murchou e morreu, deixando Jonas novamente exposto ao sol quente e ao sofrimento.
O que parecia ser um simples acaso era, na verdade, uma lição de Deus para Jonas. Deus usou a planta para ensinar ao profeta uma importante verdade. Ele se importava mais com a planta que lhe dava sombra do que com a grande cidade de Nínive, cheia de pessoas que ele amava. Jonas estava mais preocupado com o seu próprio conforto do que com a misericórdia que Deus queria oferecer a outros. Tu tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que apareceu em uma noite e na outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Jonas 4, 10, 11. Com essa pergunta, Deus confronta Jonas com a dureza de seu coração. Ele estava disposto a demonstrar compaixão por algo efêmero, como uma planta, mas não estava disposto a ter compaixão por uma cidade cheia de pessoas, criaturas preciosas para Deus, que estavam prestes a ser destruídas. Deus revela que o seu coração é misericordioso, e ele deseja ver a salvação de todos, até mesmo daqueles que consideramos nossos inimigos. Essa lição é fundamental, não apenas para Jonas, mas para todos nós. Quantas vezes nos pegamos julgando aqueles que achamos que merecem a condenação, esquecendo-nos de que todos nós somos objetos da misericórdia divina? Deus não olha para o pecado de uma pessoa da mesma maneira que nós olhamos. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Deus vê além das aparências, além dos nossos preconceitos e falhas, e Ele deseja estender sua graça a todos. Ao questionar Jonas sobre sua falta de compaixão, Deus também nos faz refletir. Será que temos o coração de Deus para com os outros? Será que estamos dispostos a estender a misericórdia e o perdão, mesmo para aqueles que consideramos indignos? O que Deus quer de nós não é um coração cheio de julgamento, mas um coração cheio de amor, graça e compaixão, que seja capaz de refletir sua misericórdia para todos. A história de Jonas, até esse ponto, nos ensina algo vital sobre o caráter de Deus. Deus não é apenas justo, Ele é imensamente misericordioso, e como seus seguidores, precisamos aprender a refletir essa misericórdia, mesmo em situações que parecem injustas ou difíceis. Deus não deseja ver a destruição de ninguém, mas deseja que todos se arrependam e voltem para Ele. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha humana. E quando compreendemos isso, quando realmente absorvemos a profundidade do amor de Deus, podemos começar a ser mais misericordiosos, mais compassivos, mais dispostos a perdoar e estender graça a quem quer que seja, independentemente de como os vemos ou do que fizeram. A história de Jonas termina de uma forma que pode parecer desconcertante para muitos. Deus, em seu imenso amor e sabedoria, termina o livro de Jonas com uma pergunta. Tu tiveste compaixão da planta, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que apareceu em uma noite e na outra pereceu. E não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais? Jonas 4, 10, 11. Deus, ao final da história, não responde diretamente a Jonas. A narrativa termina com o silêncio de Jonas, diante da pergunta de Deus, como se a questão fosse deixada para nós, leitores, refletirmos. Deus queria que Jonas, e todos nós, entendêssemos a profundidade de sua misericórdia. Ele queria que Jonas, e cada um de nós, olhasse além do nosso próprio julgamento, dos nossos limites humanos, e visse a humanidade com os olhos de compaixão que Ele tem. O que Deus estava nos ensinando aqui é que a misericórdia divina não tem limites. A graça de Deus se estende não apenas aos justos, não apenas aos bons na nossa visão, mas também aos perdidos, aos inimigos, aqueles que nem sequer sabem o que estão fazendo.
Deus não escolhe quem merece sua graça segundo os padrões humanos, mas Ele ama todos de maneira incondicional. E essa misericórdia, que atravessa todas as barreiras, precisa ser refletida em nossas próprias vidas. Jonas, ao contrário de Deus, tinha dificuldade em aceitar isso. Ele se apegava ao julgamento, à ideia de que alguns mereciam a punição e outros a graça. Ele não entendia por que Deus poderia perdoar os assírios, que eram inimigos tão cruéis que haviam oprimido o povo de Israel. Mas, ao longo de sua jornada, Jonas foi desafiado a olhar para o coração de Deus, e isso o levou a uma profunda transformação. O profeta aprendeu que o amor de Deus não se baseia nas ações de um povo, mas na sua infinita bondade e misericórdia. E assim, a história de Jonas se torna não apenas sobre um profeta que recebeu uma segunda chance, mas também sobre a misericórdia de Deus sendo estendida a um povo perdido, e sobre como essa misericórdia, em última instância, deve transformar nossos corações. Deus não apenas queria salvar Nínive, mas também queria ensinar a Jonas e a todos nós uma lição poderosa sobre compaixão, perdão e graça. A grande mensagem de Jonas é que, em um mundo marcado pela divisão e pelo ódio, Deus chama seus filhos a ser agentes de sua misericórdia. Ele não nos chama a condenar, mas a oferecer perdão. Ele não nos chama a julgar, mas a amar. Jonas, no fundo, não queria entender isso. Ele não queria ver a graça de Deus se estendendo a outros povos, a outros inimigos. Ele queria que a justiça de Deus fosse executada à sua maneira. Mas Deus, em seu imenso amor, mostrou que sua justiça é sempre acompanhada de misericórdia. A justiça de Deus, sem a misericórdia, é impiedosa. A misericórdia, sem a justiça, seria permissiva. Em Deus, ambos coexistem perfeitamente. Essa é a grande lição de Jonas para nós. Somos chamados não apenas a obedecer a Deus, mas também a entender seu coração. Um coração cheio de amor, compaixão e misericórdia para com todos. Quando nos encontramos diante de situações que nos desafiam, quando nos deparamos com aqueles que não nos agradam ou que consideramos indignos, podemos responder com julgamento e condenação, ou podemos responder com compaixão, assim como Deus fez. É isso que Deus espera de nós, que possamos ver o mundo com seus olhos e estender sua graça a todos, sem exceção. Mas para isso, precisamos ser transformados. Precisamos, assim como Jonas, passar por nossos próprios momentos de quebrantamento, de reflexão, de luta interna e de restauração. Precisamos aprender, ao longo de nossa caminhada, que a obediência a Deus não é apenas sobre seguir suas ordens, mas também sobre refletir seu caráter em nossas ações. Não se trata apenas de fazer a vontade de Deus, mas de ter o coração de Deus. No fim das contas, a verdadeira restauração de Jonas não aconteceu porque ele cumpriu a missão que Deus lhe deu, mas porque ele foi transformado em sua essência. Deus o restaurou e, ao restaurá-lo, o usou para impactar uma cidade inteira. Deus quer fazer o mesmo conosco. Ele nos chama para obedecer, mas também para refletir sua misericórdia no mundo. Quando conseguimos viver com o coração de Deus, nossas vidas se tornam um testemunho de sua graça. Agora, eu te pergunto, qual é a sua resposta à misericórdia de Deus? Você está disposto a viver com um coração transformado que reflete sua graça, seu perdão e seu amor? Deus está chamando cada um de nós a refletir sua misericórdia, assim como ele fez com Jonas, e a oferecer a graça a todos, sem exceção. Se este vídeo tocou seu coração, se a história de Jonas trouxe algo novo à sua vida, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário aqui embaixo. Quero saber como essa mensagem tem impactado você. Como você está aplicando a misericórdia de Deus na sua vida e no seu dia a dia. Vamos juntos compartilhar a graça de Deus com o mundo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.